A vida é uma capitalização que proporciona dividendos ou prejuízos. Bem-vindo à vida. Bem-vindo ao programa A Arte de Realizar o Fantástico. Um programa dirigido ao individual. Portanto, um programa dirigido a você. Um programa interativo apresentado através da internet. Meu caro amigo, minha amiga, se você veio até ao programa A Arte de Realizar o Fantástico, é porque o tema deve ter chamado a sua atenção. Terceiro milênio, autoconhecimento. Vamos, portanto, desenvolver um raciocínio onde juntos possamos formar uma ideia, transformar essa ideia num propósito e materializá-lo. Você é o personagem central da nossa história. Você é que vai realizar esse plano de ação. Portanto, preste bastante atenção. Você deve ter uma atividade profissional, ou está procurando uma atividade profissional. Você deve relacionar todas as conquistas que fará daqui para frente dentro dessa atividade que representa o seu imediatismo. Você não pode, em hipótese alguma, ferir esse imediatismo, parar com ele para procurar outros propósitos, outras ambições. Meu caro, nós falamos em ambições. Você é hoje aquilo que o meio proporcionou a você. Você é fruto do meio. Se você está insatisfeito com as suas conquistas, se você procura algo mais, nós estamos no caminho certo. Você precisa de ideias novas ou de uma ideia nova que possa transformar-se num propósito de vida e que você vai buscar 24 horas por dia até adquirir o dom criador da materialização do propósito. Portanto, todo o passado não tem valor absolutamente nenhum para todos nós. Serve apenas para mostrar erros e acertos que tenhamos cometido na caminhada até agora. E o futuro não existe. O futuro é diretamente proporcional às ações do presente. Se você plantar no presente, o seu futuro estará garantido. Agora lembre-se, se você plantar mal no presente, você vai colher o mal no futuro. Uma diferença pequenininha que você deve interpretar. Mal com U. As más ações que você vai cometendo, os maus pensamentos que você vai tendo no seu dia a dia, refletirão no futuro porque farão parte do seu subconsciente coletivo. Ou seja, você é uma parcela individual dele, fará parte deste seu contexto, poderá vir em forma de mal com L. Um mal que você vai personalizar com uma série de vestimentas. Como nós vamos falar no terceiro milênio, como nós vamos falar no autoconhecimento, nós vamos ter que falar sobre a mente e o mecanismo que gera a vida consciente e como é que tudo isso funciona. Portanto, lembre-se, para melhorar o seu imediatismo, para mudar radicalmente a sua vida, você precisa de um propósito novo, um propósito perfeito, um propósito ligado com o absoluto e não com o relativo. Tudo isso pode parecer, a grosso modo, uma experiência muito difícil de ser realizada, mas é de uma simplicidade fantástica. Acompanhe-nos. Não mais que de repente você estará entendendo o manual A Arte de Realizar o Fantástico. Meu caro telespectador, vamos apenas fazer assim, num raciocínio verbal, um elo de ligação entre a mente relativa e a mente absoluta. Vamos colocar o universo
a natureza, tudo aquilo que existe, independente do homem, feito através de uma inteligência, através de uma mente. Vamos catalogar essa mente universal, essa mente cósmica, com o nome que quisermos dar. Deus, Criador, aquilo que você aceitar. Então, tudo que for feito na mente universal, na mente cósmica, na mente do Criador, na mente de Deus, é absoluto, sem falhas nem lacunas. O homem, o filho feito à sua semelhança e imagem, tem o mesmo poder criador e tem também a mente para gerar a criação que o homem houver por bem idear, materializar. Então, tudo que é feito na mente do homem, você tem que ter a sensibilidade de enxergar, aqui e agora. Portanto, devemos ter duas visões na vida. Uma que identifique uma criação absoluta. Outra que identifique uma criação relativa. Relativo é o homem com a sua pequenez mental. Ele ainda está crescendo no entendimento da mente e na materialização de propósitos absolutos. Ele está fazendo um mundo relativo, que nada tem a ver com o absoluto. Ele empresta matérias-primas para executar esse mundo relativo. Portanto, o relativo é somente o homem. Todo o resto, toda a criação é absoluta. O universo é absoluto. Nós vivemos num mundo absoluto. Não vivemos num mundo relativo. Relativo é o homem. O homem é que catalogou tudo que se faz, tudo que se proporciona através da sua mente ao seu redor como relativo. Vamos só ter esse tipo de entendimento. E quando você olhar o mundo, enxergar o que é absoluto e o que é relativo. O que é absoluto e o que é relativo. O que foi feito pelo homem, o que foi feito por uma mente superior ao do homem. Deus, o cosmos, o universo, o nome que você quiser para o seu entendimento. Mas lembre-se, a causa primeira do universo foi feito através da mente desse Criador. A causa primeira de toda a criação do homem foi feita através da mente criadora do homem. Mas com uma particularidade muito importante para que entendamos todo o nosso propósito. A mente, que é a causa primeira de um ou de outro, e que é a mesma, tem duas características básicas. Funciona por síntese ou funciona por análise. Quando você usa a sua mente por análise, você faz uma obra imperfeita, uma obra relativa. Quando você usa a sua mente de acordo com leis universais inerentes à própria psicologia, você vai gerar, então, um mundo absoluto, um mundo perfeito, sem falhas nem lacunas. É a partir daí que precisamos começar a concentrar nossa observação, o uso da mente e tudo aquilo que você vai dar como testemunho do exercício da sua mente. Preste atenção, então. A mente é a causa primeira de tudo o que você gerar na sua vida. Os bons, os maus momentos. As boas ou más ações. E vai entendendo nessa caminhada que quando você pratica erros, você comete, num sinal de matemática bem simples, menos. Quando você faz boas ações, você faz mais. E todo esse processo inconsciente. 1000 ações boas, mais 1000. 1000 ações ruins, menos 1000. Se você conseguir fazer antes da ação esse entendimento, você zera e gera consciência. Senão, você tem simplesmente uma parcela individual do subconsciente coletivo. E vamos entender, então, o eu e o ego. O ego é você, que nasceu em 1900 e tanto, tem um nome tal,
batizado em nome do Pai, do Filho, você tem aí um nome, aprendeu a ouvir-se em toda a sua caminhada por esse nome, e você julga ser o seu nome. Você foi feito de fora para dentro, você é um ser condicionado. Você é uma parcela individual de toda a consciência coletiva, e que você herda através do meio, da educação, da cultura, do local onde você se encontra. Todas as informações que vêm de fora para dentro formam o ego, que é o mesmo em todas as cabeças. Nós nos vemos refletidos com as informações que recebemos do nosso próximo. Os erros e as imperfeições do próximo estão em nós. Quando nós aprendemos a corrigir esses erros e imperfeições em nós, deixaremos de vê-las no próximo. E você deve tentar, então, a sua sintonia mental com a consciência absoluta. Porque a consciência absoluta criou um mundo absoluto e perfeito. E a sua sintonia com ele vai dar o grau dimensional em que você se encontra hoje, aqui e agora. O eu e o ego. Mas o eu está dentro de você. Quando se fala o reino de Deus está dentro de você, você vai encontrar você mesmo, formando, então, com o uso do entendimento desse mecanismo que gera a vida consciente, a sua individualidade, a sua consciência individual. Lembre-se que você é hoje uma parcela do subconsciente coletivo. Com a arte de realizar o fantástico, você vai formar a sua consciência individual, a sua individualidade. Entendido até aí? Leia o manual. Vá lendo o manual e com o vídeo que você pega em qualquer locadora, você pode ir conosco se aprimorando nessa caminhada. Mas você tem também o nosso e-mail através da internet e falar conosco pessoalmente. Nós vamos diariamente estar atendendo todos aqueles que através do nosso e-mail entrarem em contato conosco. Meu caro, o programa Arte de Realizar o Fantástico tem, para que você se movimente dentro dele, uma gincana. Uma gincana que vai proporcionar a você um sistema de memorização de extrema utilidade nessa caminhada, nesse propósito, nesse objetivo que você vai idear e procurá-lo até materializá-lo. Na gincana Fonte dos Desejos, que tem validade de participação até o ano 2001, ou seja, na virada do século, na entrada para o terceiro milênio, esse sistema de memorização vai proporcionar uma participação na mídia, em programas de rádio, de televisão, através de jornais, revistas, da própria internet, uma forma de você vir a ganhar prêmios. Os prêmios iniciais que o programa estará distribuindo aos participantes da gincana serão computadores. Os computadores serão de extrema utilidade àqueles que participam conosco nessa caminhada. O computador, como você sabe, centraliza N informações. E a internet tem lá informações 1000 para que você usufrua de todas as aberturas proporcionadas através da internet e através do programa Arte de Realizar o Fantástico, o entendimento, então, na caminhada que você fará em busca dos seus propósitos. Na gincana Fonte dos Desejos, nós temos um alfabeto básico composto de 10 consoantes e 10 números. Veja pelo informativo, pelo programa que você recebeu, pelo kit que você tem aí na sua mão, através dessas 10 consoantes, desses 10 números, você irá compor uma tabela, que nós denominamos tabela de ouro. Com a tabela de ouro, você tem esse sistema de memorização que vai ser de extrema utilidade na sua vida. Em qualquer segmento que você queira caminhar, essa tabela vai ser útil. Mas ela também vai dar condições de você ganhar prêmios, os computadores que nós falamos. Portanto, memorize bem o alfabeto, componha a sua tabela de ouro, e tão logo você se encontre apto a participar da gincana, entre em contato conosco através do nosso e-mail. Meu caro, toda a porção reprimida, tudo aquilo que vem de fora para dentro através dos sentidos,
nós vamos denominar de ego. O ego é toda a porção reprimida, todas as informações que vêm de fora para dentro. Como a mente tem duas características básicas, você pode pensar por análise ou por síntese. Quando você pensa através do ego, ou seja, das informações reprimidas através do sentido, você pensa por análise. Portanto, você é uma parcela individual da subconsciência coletiva. Quando você pensa por síntese, você gera pensamentos de dentro para fora. Portanto, você começa a formar a sua própria psicologia, a sua individualidade, que nada tem a ver com o ego. O ego é a confusão mental, é toda as más informações ou boas informações que vamos recebendo no longo da nossa jornada e que vai nos dando um estado anímico de acordo com o meio, com a cultura, com as informações que vamos recebendo. Essas informações e esse mundo que participamos é relativo. Relativo porque foi gerado na mente humana. E distinga, portanto, um pensamento feito de fora para dentro. Todo pensamento é criador. Não existe uma frase de efeito, alguma coisa que devamos catalogar simplesmente como pensamento. O pensamento é sempre uma criação, uma boa ou uma má criação na mente do homem. Portanto, o pensamento é uma entidade psicológica viva que povoa a mente humana. Nós temos, para a formação do ego, 66 pensamentos que formam o ego. São 44 deficiências e 22 propensões. E que você também encontra aí no manual A Arte de Realizar o Fantástico. Leia com bastante atenção este pedacinho do manual. 66 pensamentos que povoam a mente humana e que formam o ego. São esses pensamentos que nós precisamos devagarinho controlá-los para gerarmos pensamentos por síntese, de dentro para fora, eliminando a ligação exterior, eliminando a ligação do interior com o ego, porque o ego comanda a nossa existência numa passagem física, as informações que recebemos naquele plano por um determinado período. Quando nós entendemos perfeitamente a formação dos pensamentos e começarmos a usar a mente para gerar pensamentos por síntese, nós formaremos a nossa consciência. Porque consciência é a essência viva dos pensamentos que a integram na individualidade. Não há consciência coletiva. A consciência é individual, subconsciência coletiva. N número de habitantes no planeta. Você é um deles. A somatória de todos os habitantes do planeta, 100%. Você é 0,0001 ou 2 ou 3 ou 4% do que você assimilou dessa subconsciência coletiva. Isso tudo é colocado de dentro para fora em você. A mente, portanto, funciona como um computador. Os pensamentos são programas de computadores gerados pela mente humana. Se esses pensamentos são maus, o seu estado anímico, impulsionado por esse pensamento, vai lhe dar resultados ruins. Quando, em alguns blocos atrás, falamos do mal com U e o mal com L, é que a formação de maus pensamentos e repetidas vezes pelo indivíduo vai para a sua memória coletiva e vai passar por um processo de esquecimento. Ele se esquece do mal que cometeu para ele mesmo, para as pessoas que o rodeiam, para quem quer que seja. E lá na frente, depois de anos de passagem pela existência, esse mal com U, que foram más ações, maus pensamentos, vão retornando nas colheitas ruins que o indivíduo vai tendo na própria vida. A doença,
os infortúnios todos, os problemas todos que ele vai enfrentando lá na frente, foram as más ações, os maus pensamentos gerados no passado. Como ele desconhece esse mecanismo, o funcionamento desse mecanismo que gera a própria psicologia, que é a mente, ele vai catalogar os resultados ruins que vai colher em mal com L. E nós falamos atrás que o homem personaliza esse mal com L. Ele pode chamá-los de demônios interiores, de espíritos, ele pode catalogá-lo do que quiser, refletindo no seu estado anímico pelo reflexo desses resultados. Então, o pensamento pode ser absoluto ou relativo. Quando relativo, o que impulsiona o homem à ação são os 66 pensamentos adulterados dentro dele que formam o ego. É sempre o mesmo em todas as cabeças. Por isso nós nos vemos identificados no próximo. Mas quando enxergarmos erros no próximo, temos que ter a sensibilidade de perceber que os erros enxergados estão em nós mesmos. E se soubermos corrigir esses erros, deixaremos de ver os erros no próximo. E estaremos entendendo leis universais de causa e efeito, movimento, transformação, correspondência, caridade, simpatia, lógica, que formam pensamentos absolutos. Os semelhantes se atraem, os opostos se afastam. O absoluto, quando criou o universo, teve um pensamento de unidade que o impulsionou à ação. O pensamento que impulsionou Deus à criação foi o amor. O amor é o pensamento de unidade que deve ligar o homem, o filho, a semelhança e imagem do Criador, à criação. Mas quando o homem começou a usar a mente e usá-la indevidamente através do livre-arbítrio, ele começou a usar a mente e adulterar o pensamento original do amor. E começou a colocar no lugar do amor, que determina o estado anímico para a criação, essa adulteração. E essa adulteração são os 44 pensamentos deficiências e as 22 pensamentos propensões que você encontra aí no manual. Leia bem, portanto, os pensamentos deficiências e propensões. Leia bem as leis universais inerentes ao homem para a formação da própria psicologia e verifique, portanto, por que os pensamentos são entidades psicológicas vivas que povoam a mente humana. E por que a consciência individual é a essência viva dos pensamentos que a integram. Preste bem atenção nisso. Nós vamos continuar fazendo um raciocínio verbal. Vamos continuar tentando juntos esse elo de ligação que fará com que cresçamos interiormente, fará com que o homem evolua. Porque o homem, na sua caminhada pelas existências, não tem evoluído. O processo do homem é involutivo. Não vamos confundir o progresso do homem com a evolução que ele deve ter para atingir alturas metafísicas que o levarão de retorno ao Pai, e tete a tete com o Pai, ele perceberá que foi, no longo da jornada, o Criador e o Redentor de si mesmo. Esse é o propósito do entendimento da mente através do programa A Arte de Realizar o Fantástico. Você tem ao alcance de suas mãos um aparelho fora de você. Não confunda a mente com o cérebro, coordenador do neurovegetativo. O cérebro não tem nada a ver com a mente. A mente transcende o cérebro. Você está fulano de tal. Quem que você era antes de estar? Como é que você atua no físico e no metafísico? Como é que você herda você mesmo? Como é que você forma a sua consciência individual? É isso que vamos continuar falando até o final do nosso programa de hoje, no final desse vídeo, e que você terá a oportunidade de se reciclar através da internet, entrando em contato conosco pelo nosso e-mail. Ok? Continue lendo,
Bem, o manual A Arte de Realizar o Fantástico. Estou retornando na sequência com novas informações. Agora verifique. Nós temos uma informação de importância para aqueles que estão aí na sala e que não ainda receberam o seu kit de participação no programa e que não sabem como chegar à gincana Fonte dos Desejos, como ganhar o seu computador, como participar de toda a engrenagem do programa A Arte de Realizar o Fantástico. Você quer receber o nosso kit? Você quer caminhar conosco nesse propósito, nesse objetivo? Quando você identificar esse emblema símbolo, o emblema símbolo do programa A Arte de Realizar o Fantástico, em qualquer estabelecimento comercial, entre no estabelecimento e, como consumidor, verifique a forma de ganhar o seu kit. Ganhando o seu kit, observe as informações todas que lá estão e participe da gincana A Fonte dos Desejos. Através da gincana, você ganhará prêmios valiosos. Inicialmente, estamos montando uma sequência de distribuição de computadores para que mais e mais e mais participantes venham a caminhar conosco nessa jornada. Faça isso, e não mais que de repente, como costumamos afirmar dentro da nossa programação, você estará se inteirando das coisas do nosso programa. Programa A Arte de Realizar o Fantástico. Vamos falar um bocadinho mais sobre a mente. A mente é composta de 3 sistemas. O sistema instintivo, o sistema sensível, o sistema mental. Você precisa aprender a operar esses sistemas para formar os próprios pensamentos, para formar a sua consciência individual. E como afirmamos já no programa, quando você pensa por síntese, de dentro para fora, sintonizado com a mente universal, você vai gerar pensamentos absolutos, mas num patamar dimensional que você se encontra em relação a esse absoluto. Da mesma forma que você é uma parcela individual do subconsciente coletivo e forma o seu ego, e o ego é o mesmo em todas as cabeças, porque o ego são 66 pensamentos adulterados do pensamento original através do livre-arbítrio, dentro de você. Esse ego é que te leva à ação, leva a procurar os seus propósitos, a realizá-los, mas de acordo com informações externas. Você recebe as informações de fora, geradas por outras cabeças, para realizar os seus propósitos. Você não tem individualidade. Você é um ser coletivo, você é mais um dentro do meio. Quando você começa a usar devidamente a mente, gerando pensamentos através de um modelo absoluto, não de um modelo relativo. O modelo relativo é a conquista do homem, toda a história da humanidade até o segundo que passou, e que você encontra através de livros, de informações várias, na educação, na cultura de cada povo, no meio que você se encontra, essas informações que formam a sua individualidade e o seu ego, ou seja, a porção reprimida. Você é um percentual do coletivo dentro de você. Mas você está agindo, através do livre-arbítrio, de forma incorreta. Quando você pensa, quando você usa devidamente a mente, portanto, quando você pensa, os problemas desaparecem como as trevas diante da luz. Para que você pense de forma absoluta, você precisa de um modelo absoluto. Esse modelo absoluto, o primeiro entendimento, é saber que para você gerar pensamentos absolutos, sem nenhum tipo de erro, saber antes da ação o que é certo e o que é errado, mais um bem, mais um bem, menos um mal, igual a 0 consciência antes da ação, é o seu desiderato, é o seu propósito. Para você ter esse entendimento, refletindo na sua vida diariamente, você precisa saber que no modelo absoluto, o pensamento que levou o Criador à ação, a criar todo o universo,
Esse pensamento vigoroso de unidade é o amor. O amor que nós não usamos para gerar as nossas conquistas, para ir atrás dos nossos propósitos, porque eles estão adulterados através do livre-arbítrio. Eles se transformaram em 66 pensamentos. No manual você tem os 66 pensamentos. O que você deve é neutralizá-los um a um no próximo, que você estará neutralizando em você. E quando você fizer 65, 64, 63, 45, 33, 21, 19, 6, 5, numa contagem regressiva, até 1 e 0, e ter zerado todos os pensamentos que influíam no seu estado anímico de forma imperfeita e incorreta, a hora que você vai entender que já não sou eu mais que vive em mim, porque eu pratiquei o egocídio, ou seja, tirei esses pensamentos todos que infernizavam a minha vida e passei a usar o pensamento original, que é o amor. Eu passei então a gerar na minha consciência pensamentos de dentro para fora, formando a minha própria psicologia. Entendido até aí? Continue lendo o manual, continue fazendo reflexões, continue raciocinando em cima, usando as faculdades todas que compõem a sua mente, para gerar pensamentos perfeitos, sadios, altruístas, ligados com leis universais que proporcionam a formação da própria psicologia. Ok? Já já voltamos. Eu vou falar com vocês agora de um tema dentro da programação A Arte de Realizar o Fantástico, muito controverso. Mas se você chegou até o programa, se você já procura dentro de você informações para as perguntas que você não tem naturalmente respostas, eu tenho a impressão que a gente vai poder caminhar e refletir em cima. Vamos falar de uma faculdade da mente, dentre todas as outras que formam o pensamento. A faculdade de sonhar. A faculdade de sonhar não é própria do ego, não é própria do ser físico. Vamos apenas colocar vestimentas no espírito. O espírito tem sob custódia a mente. Através da mente, o espírito vai adquirir, no longo de uma jornada, os conhecimentos que formarão a sua consciência individual até crescer 100% e ficar de igual para igual, frente a frente, com o Criador. E ele perceber que foi o Redentor e o Criador de si mesmo, que ele e o Pai são uma só pessoa. Mas vamos falar de novo da faculdade de pensar. Nós atuamos simultaneamente em 3 mundos: no físico, no interior ou mental e no metafísico. No interior ou mental é tudo isso que estamos falando no programa Arte de Realizar o Fantástico. Que existe um mecanismo que gera a vida consciente, que existem faculdades para esses mecanismos, que existem sistemas que o compõem, sistema sensível, sistema mental, sistema instintivo, que o sistema instintivo leva o homem no início de uma caminhada por um determinado plano físico, como o primata daquele plano, a sua sobrevivência, mas não a sobrevivência porque ele pertence ao reino animal. O homem não pertence ao reino animal. Toda a criação existe independente do homem, e toda ela é absoluta. Agora, o homem é um ser hominal. É o filho feito à semelhança do pai, com o mesmo mecanismo criador. O que o homem precisa é obrar a obra do pai. Não criar um mundo paralelo, cheio de imperfeições e de problemas, que vai colocá-lo numa visão infernal pelas colheitas que ele vai fazendo no longo da jornada. A faculdade de sonhar, portanto, é de uso exclusivo do ser metafísico.
o espírito que tem sob custódia a mente usa duas roupas para essa caminhada, uma metafísica e uma física, que ele vai deixando de acordo com o tempo que ele vai usando para essa evolução que ele precisa para crescer até ao Pai. Quando você deita e põe a cabeça no travesseiro e sonha, quem está usando toda a mente é o ser metafísico. Por isso que nós falamos que você está e quem que você era antes de estar. Se você, sem questionamento, apenas verificando em você mesmo, sendo o testemunho da própria existência, o testemunho da própria vida, em relação ao homem, em relação a Deus, ao Criador, e se você for esse parâmetro, toda noite, quando você deita e põe a cabeça no travesseiro e sonha, você deve já ter assim apenas a intuição de que o uso da mente naquele instante não é do ser físico, não é do ego, portanto. Quando você sonha, você vai lembrar-se de formas e formas vividas anteriormente. Se você conseguir questionar de tal forma, formular as perguntas de tal forma, que você vá tendo consciência delas, todo dia, quando você acorda, quando você está em estado de vigília, você vai lembrar-se do que sonhou. E quando você lembrar-se dos sonhos, você vai lembrando-se do seu passado. Quando você lembrar-se de todas as formas e formas vividas, você vai entender então o que é a ressurreição dos mortos. Todos os mortos que usaram a sua mente no passado estarão vividos em quem aqui e agora? Estarão vividos em você aqui e agora. E você vai entender então por que que os últimos serão os primeiros. E por que que não existe seres mortos. Não existe ninguém no cemitério. Existe somente vida que precisa ser atuada, vivenciada e vivida todo o instante pela eternidade. Você não deixa este estágio de participação porque morreu. Você não morre. Mas nós não estamos falando de reencarnação. Nós não estamos falando que o espírito está evoluindo. Nós estamos afirmando que o espírito é sabedoria, o espírito é luz. Ele é capaz de detectar antes da ação o que é certo e o que é errado. Mas ele precisa usar a mente devidamente para gerar o conhecimento que comporá a sua consciência individual. Então, quando você está caminhando dentro desse sistema de evolução, onde você coordena e controla a sua evolução, porque você conhece o seu interior mental e como é o funcionamento desse mecanismo, quando você conhece o interior e o mental seu, quando você tem acesso ao metafísico que era antes de você estar, você vai ser capaz de entender aqui e agora o instante seguinte. Porque se você tiver consciência aqui e agora para o metafísico de novo, para o seu retorno metafísico, você vai perceber que você pode ter sido até ali o redentor de você mesmo, e você pode ser a luz, o caminho e a vida para aqueles que o sucederem, se você deixar as informações precisas que todos precisam humanamente existir para crescerem juntos. Portanto, nós temos uma obrigação moral de dar o aval através do exemplo esse crescimento. Você não pode para os seus filhos ensinar, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Você deve dar o exemplo e deve aprender com a criança. Os últimos serão os primeiros. As crianças que aí estão têm informações belíssimas para todos nós. Mas nós vamos colocando informações do meio na cabeça dessas crianças. Nós vamos até os 11 anos condicionando-as aos nossos propósitos, e elas perderão a liberdade de criar, a liberdade de crescerem como individualidade e se tornarão mais uma através do ego. O que nós precisamos é aprender com a criança para não castigarmos o adulto amanhã. Precisamos entender que quando um país tem muitas cadeias, é porque ele forma bandidos.
E quem formam os bandidos é a sociedade. O bandido é um pária dessa sociedade, a sociedade é culpada como um todo. Quando nós temos hospitais, é porque somos um país de doentes. Se nós cuidarmos da criança, se cuidarmos da sua educação, se a alimentarmos devidamente, é muito natural que herdemos no nosso dia a dia uma civilização mais perfeita, mais objetiva, mais sabedora das suas conquistas e dos seus objetivos. E é isso que nós temos que praticar no coletivo. Nós precisamos viver bem no coletivo para que tenhamos uma individualidade e para que nos libertemos desse coletivo. Portanto, a faculdade de sonhar é de extrema importância para que você comece a adentrar no metafísico, para que você comece a entender o mundo no além e no aquém, aqui e agora. Conforme já falamos anteriormente, não existe passado e não existe o futuro. Só existe um instante que estamos vivenciando aqui e agora, eu e você, e todos aqueles que comungam do mesmo propósito. Juntos, nós formaremos um mundo perfeito. Se pensarmos todos positivamente, iremos criar uma atmosfera positiva que tornará natural resultados positivos. Mas precisamos aprender a pensar, a dominar esse mecanismo que gera a vida consciente. Vamos fazer uma interrupçãozinha para que voltemos logo em seguida com informações que apendiciadas darão no conjunto, no final do programa, o início de uma caminhada. Não significa que ao terminar essa fita, esse programa Arte de Realizar o Fantástico, que você retirou na locadora mais próxima de você, você já tenha aprendido tudo. Mas você vai continuar na individualidade, mantendo um contato conosco através da internet. Lembre-se, e não se esqueça, anote aí o nosso e-mail, você já tem no nosso programa, no kit que você recebeu. Aí estão também os caracteres para que você tome nota. E vamos continuar essa jornada juntos, se criarmos esse relacionamento. Se percebermos que as brasas juntas aquecem mais. Se percebermos que poderemos idear propósitos fantásticos, sejam eles quais forem, desde que primemos por ordem e disciplina na nossa caminhada. Desde que observemos leis universais que formarão os nossos pensamentos em direção a esse propósito. Desde que estejamos com um modelo absoluto a nortear os nossos passos. E não podemos, em hipótese alguma, ser escravos das informações do relativo. Absolutamente nada pode prendê-lo ao homem. Você tem que libertar-se dele. Mas não significa abandonar. Quando ouvimos falar, deixe pai, mãe, filhos, por amor de mim, não significa ser guru na montanha, viver isoladamente, viver sozinho. Você tem como objetivo básico aprender com o próximo. É com o próximo que você vai corrigir os erros que estão em você. E é com o próximo que você vai entender o ego, o mesmo em todas as cabeças, e libertar-se dele. É com o próximo que nós vamos nos tornando semelhantes. E essa semelhança fará com que realizemos propósitos extraordinários, que façamos um mundo perfeito e que vivamos num paraíso aqui e agora. Não precisamos do amanhã para realizarmos esse propósito. Aqui e agora. Instante a instante, você deve crescer cada vez mais, dimensão a dimensão, até o entendimento supremo dessa caminhada que é o seu objetivo de vida. Mas no seu objetivo de vida, coloque o seu objetivo do dia a dia. Ganhe dinheiro, fique bem, usufrua de todo o conforto que a vida moderna pode proporcionar. E lembre-se que o mundo não foi feito miseravelmente. O mundo é rico e você é custodiado por esse mundo absoluto, perfeito, contudo, sem falha nem lacuna. Os erros estão em você. E se você corrigi-los agora, tudo ao seu redor começará a mudar. Todas as conquistas que você idear estarão ao seu alcance. E lembre-se que nós estamos num mundo cujo universo, cujo nome já podemos falar de uma aldeia global. É muito fácil nos relacionarmos com o resto do mundo e por isso estamos entrando no terceiro milênio
com essas informações cada vez mais fáceis para o nosso uso, mas precisamos usar devidamente. Aprenda você também a usar esse mecanismo que gera a sua vida consciente, pois foi através da mente que o homem usou o computador. Os computadores são cérebros eletrônicos criados para o homem e pela mente do homem, mas perdem para a mente original por um simples detalhe: eles não têm criatividade, não pensam por si mesmos. Precisam sempre do homem para jogar as informações que nós vamos usá-las depois, porque não sabemos usar a nossa memória. Façamos da nossa memória um número de sites, quantos forem necessários, para absorvermos as informações que necessitamos para gerar pensamentos absolutos. Use bem o nosso alfabeto básico. Monte a sua tabela de ouro. E nós vamos voltar a falar de como é que você usa essa tabela para a sua memória no dia a dia e não ser escravo dessa memória para a formação dos seus pensamentos. Já já, no bloco seguinte, continuamos com esse raciocínio verbal. Volta lá. No bloco anterior, terminamos com memória. Memória é o que voltamos agora a evidenciar na arte de realizar o fantástico. Na gincana, a fonte dos desejos, um sistema de memorização, cujo sistema de extrema utilidade no seu dia a dia, fará com que você use devidamente a memória. Nós temos na nossa tabela de ouro 101 nomes, que comporão uma tabela muito fácil de ser executada, desde que você observe direitinho o nosso alfabeto básico. No programa do kit que você recebeu, você tem aí uma forma de associar números a letras, letras a números, guardando o alfabeto, apenas 10 consoantes e 10 números, e compor uma tabela de 101 nomes. Com esses 101 nomes, você vai participar da gincana nos veículos de comunicação existentes. Você poderá estar participando quando ver alguma coisa num jornal, por conhecer o sistema, participar através do jornal. Participar do rádio, em qualquer emissora que você sintonize no seu carro, e participar do programa. Você pode participar em programas de televisão, você pode participar principalmente e sempre através da internet, que é o nosso propósito maior. Você sabe que a partir já do próximo ano, muitos pontos de referências em todo o Brasil estarão sendo montados para que você conecte a internet diretamente, sem ter ainda o seu computador. Você pode fazer isso. Não se afaste da informática, aprenda tudo sobre ela, informe-se de tudo que está acontecendo ao seu redor, porque no terceiro milênio, se você deixar de estar atualizado nesse campo, você estará para trás. No seu banco, quando você vai tirar o seu dinheiro, você usa o cartão. Hoje, para pegar ônibus, você vai usar o cartão magnético. Então, o computador e a informática vai ser o futuro de todo o indivíduo que queira praticar e crescer nesse mundo fantástico que será o do próximo milênio, porque o uso da mente de fundamental importância. A memória, portanto, para que você forme um número bastante grande de sites na sua mente, sem precisar de um arquivo em disquetes, de uma forma que você use e tenha imediatamente ao seu alcance com a rapidez do relâmpago, essa tabela de ouro vai ser de extrema importância. Com ela, você vai formar N pontos de memória. Se você está estudando as matérias que farão com que você passe com facilidade de ano para ano, se você está fazendo vestibular, passar no vestibular sem dificuldade, se você está usando para profissionalmente guardar uma série de informações, você vai fazê-lo com facilidade, sem precisar de um arquivo. É lógico, usando o computador para o arquivo todo o que você necessita para a facilidade sua. Mas você tem um alcance muito grande através da sua mente, pois tudo é gerado através da mente. A causa primeira do homem é a sua mente. Repito, treine bastante a nossa gincana. Memorize o nosso alfabeto. Monte a sua tabela de ouro. Entre em contato conosco.
e-mail. Tome nota aí, está passando aí os caracteres para que você, anotando, venha a entrar em contato com a gente permanentemente. Todo o tempo, de onde você estiver, em qualquer parte do mundo, você vai estar em contato com a arte de realizar o fantástico, vai se autofiscalizar nos seus projetos e vai perceber que individualmente podemos crescer e no coletivo formar uma coletividade bem melhor do que a que hoje herdamos dos nossos antepassados, pois não tinham ainda o uso devido da mente como hoje temos a oportunidade de fazê-lo. E entender que somente através da mente iremos decifrar todos os mistérios da existência. E o primeiro deles é você ter acesso ao seu mundo metafísico, tanto passado como futuro, aqui e agora. O futuro no sentido de que nós vamos nos herdando a nós mesmos instantes a instantes. A eternidade é formada por N dimensões. Todas as dimensões da eternidade são infinitas. O infinito é o amor, Deus, e o entendimento de Deus, o seu propósito, o entendimento da própria vida. Meu caro telespectador, hoje você participou de um programa em vídeo da arte de realizar o fantástico. Fizemos algumas pinceladas para que juntos exercitemos o nosso manual, a arte de realizar o fantástico. Para que juntos, a partir de agora, fiscalizemos os nossos propósitos e, através deles, consigamos os nossos objetivos. Eu fiz uma afirmativa e vou repetir, de que somos custodiados por Deus. Temos tudo ao alcance das nossas mãos. Nascemos ricos, não somos miseráveis. Miseráveis são aqueles que têm na sua casa mental a miserabilidade. Nós não precisamos viver num inferno. Nós temos a necessidade urgente de viver num paraíso. Mude, portanto, a sua forma de pensar. Quando um pensamento negativo supile a mente, deliberadamente dê voz a um pensamento positivo a fim de cancelá-lo. Não nos esqueçamos que para franzir a testa usamos 60 músculos, para sorrir apenas 16, pelo menos por economia. Vamos sorrir e de mãos dadas vamos fazer um mundo bem diferente daquele que estamos vivendo neste instante. A criança, fator fundamental para esse propósito. Precisamos dar à criança a liberdade de pensar, a liberdade de criar, a liberdade de crescer sem condicionamentos. Precisamos educar as crianças para que não castiguemos o adulto. Precisamos, na nossa civilização global, fazer com que juntos caminhemos de tal forma que saibamos dos nossos propósitos antes da ação dos nossos governantes. Nós não precisamos de governos que decidam por nós. É na individualidade que determinamos o coletivo. Nós não podemos ter individualidade feita por esse coletivo. Nós precisamos fazer com que os eleitos numa democracia, numa sociedade de consumo, num regime capitalista, onde tudo aquilo que almejamos pode vir ao alcance das nossas mãos, tenhamos o miserável. O miserável é um defeito da sociedade. Nós não temos que dar de comer a ninguém. Nós temos que dar um instrumento e a condição da pessoa pescar os seus propósitos por conta própria. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar o exemplo. E se precisarmos de uma sociedade unida, conjugada, criar as condições para que essa miserabilidade desapareça, façamos imediatamente, para que no terceiro milênio, juntos, você na realização dos seus propósitos, eu nos meus e todos aqueles que nos acompanham diariamente, consigamos fazer essa mudança radical nesse mundo fantástico em que vivemos. E lembre-se, não estamos sós. E nós precisamos crescer em relação a esse coletivo universal. E vamos fazer porque, por essa passagem, nós vamos deixar informações precisas
para que vivamos num Éden, para que vivamos num paraíso. E esse paraíso está aqui, na nossa cabeça. Quando você pensa, os problemas desaparecem como as trevas diante da luz. E o pensamento que deve impulsioná-lo para a ação é o amor. O amor é o infinito Deus. A escala dimensional, dimensão a dimensão, uma atrás da outra, para entendermos esse propósito, o desiderato de cada um de nós. Não tenho a pretensão de fazer, em formas de informações, em forma de programa, uma transmissão de conhecimentos, pois não tenho nenhum. O que eu preciso é somar com pessoas que tenham o mesmo propósito de evoluírem e de crescerem. Eu quero dar o meu testemunho de vida. Aquilo que eu consigo no meu dia a dia, nas 24 horas em que, usando inclusive a faculdade de pensar com muita intensidade, eu descubro o meu próximo passo. Eu preciso comungar esses propósitos com aqueles que tenham o mesmo propósito. Vocês chegaram à arte de realizar o fantástico através das informações que tiveram e chegaram a essa fita de vídeo. Mas muitas outras informações existirão se você e eu, agora, pretendemos continuar com essas informações. Temos hoje a internet. Não posso deixar uma informação pessoal para um contato pessoal, pois precisamos fazê-la no coletivo de uma forma bastante intensa. Mas você precisa dar o seu testemunho, das suas conquistas, do seu entendimento. E repito, a mente é um aparelho que deve ser usado por você, operado por você. A causa primeira de tudo que você realizar na sua vida nasce na sua mente. Verifique, portanto, como é que estão os pensamentos que estão impulsionando a ação. Você não pode ser veículo de pensamentos alheios, negativos, que povoam a mente humana. Você precisa entender que os pensamentos são próprios ou alheios, positivos ou negativos, dependentes da inteligência que o gerou ou adquirem autonomia passando de uma cabeça para outra. E se os seus propósitos e as suas ações hoje são determinadas por pensamentos que vieram de fora para dentro, mal feitos, mal gerados, você vai ter um estado anímico e um resultado que não vai ser nada agradável para você, que são os infortúnios, as dificuldades, todos os aspectos negativos que enfrentamos na vida. A consciência é a essência viva dos pensamentos que a integram. Os pensamentos são entidades psicológicas vivas que povoam a mente humana. Entidades psicológicas vivas. Quando nós temos 66 pensamentos dentro de nós e não temos nenhum controle em cima deles, transformamos esses pensamentos em demônios. Transformamos a nossa vida num inferno. Catalogamos de N maneiras. Personalizamos essas entidades psicológicas alheias à nossa formação, de forma que vivamos realmente num mundo onde existe o mal, onde existe o diabo, onde existem os demônios. Deus fez um mundo absoluto, perfeito, de unidade. Agora, a dualidade, essa polaridade, é fruto do uso indevido da mente. O bem e o mal, o amor e o ódio existe porque usamos indevidamente a mente, porque usamos o livre-arbítrio. E é isso que precisamos entender. Quando estamos no uso do livre-arbítrio, fazemos um mundo imperfeito porque não temos conhecimentos de causa. Para que você tenha conhecimentos de causa, você precisa entender leis universais. Aí estão ao alcance das suas mãos. Verifique essas leis universais. Verifique de que forma os pensamentos que são reciclados por você, gerados por você, ou reproduzidos por você, estão em contato com essas leis universais. Exercitemos diariamente, instante a instante, para que juntos possamos realmente crescer, para que juntos possamos realmente evoluir. Continuem em contato com a arte de realizar o fantástico. E-mail. Até o próximo programa. E não se esqueça, juntos, quero repetir, formamos uma grande força. E se pensarmos todos positivamente, iremos criar a atmosfera positiva que tornará natural resultados positivos.